Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Pode Empreender. Eu sou Cheyenne Harbin, estou aqui com minha sócia maravilhosa, valiosa, Brenda Lezier. Muito prazer, Brenda Lezier. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje estamos com uma convidada. Que ela tem um poder de persuasão. Muito forte. Poder de persuasão. Muito forte. E ela é a mulher mais seguida do LinkedIn da América Latina. Conseguir a agenda dessa mulher... Gente, você tá entendendo? Difícil. Muita persuasão que mulheres entendem. São as mulheres que entendem. Porque agora a gente tava falando exatamente sobre isso. Como as mulheres conseguem convencer os maridos saírem da sua carreira e começarem a trabalhar com elas. Nesse caso... Nosso convidado conseguiu fazer isso. Ela também é psicóloga, especialista em comunicação. E ela criou um método próprio no LinkedIn, né? Tanto é que hoje tem grandes cases de sucesso, grandes experts que com certeza vocês conhecem. E ela vai contar tudo pra gente. Então, ó, curte muito esse vídeo, já se inscreve aqui no canal pro YouTube entender que esse episódio é importante. E com vocês... É Carolina Martins. Tudo bem? Muito bem-vindo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu tô muito feliz com o convite, animadíssima pelo nosso papo. Muito legal. Vamos lá. Vamos começar, que esse papo aí vai ser um papo muito legal, vai ter polêmica. Se preparem, não é só papo com coisas bacanas, assim, fáceis. Cá, começa contando pra gente quem é a Carolina Martins, como ela se tornou aí esse fenômeno no LinkedIn, nas redes sociais, e também, né, com grandes cases de sucesso. Cara, não tem como começar a falar de mim sem voltar lá atrás, na minha história, quando eu era adolescente e fiquei grávida. Eu morava numa cidade do interior, Taubaté, e eu sempre tive, assim, 1 milhão de planos. Quando eu tinha uns 15 anos, eu decidi que eu queria ser rica, aos 30. Então, eu não sei muito o que me levou, mas eu falei, cara, com 30 anos eu vou ser rica, e o que eu preciso fazer para ser rica aos 30 anos? Eu tenho que trabalhar muito, até porque a minha família não é rica. Eu fui a primeira mulher da minha família, por parte de mãe, que foi para a faculdade. Nossa. Então, já dá para entender que o negócio ali era um pouco complicado. E aí eu comecei a ter várias ideias, decidi que eu queria ser psicóloga, não sabia como uma psicóloga ia ficar rica, mas de alguma forma eu ia conseguir. E aí com 16 anos eu fiquei grávida. E eu nunca tive instinto materno. Sabe, tem pessoas que têm. Crianças que gostam de brincar de boneca, nunca foi a minha parada. Eu sempre me vi trabalhando muito. Eu via novela, então eu imaginava que eu ia ser... Porque assim, na novela... o homem importante junto com a secretária. A secretária é o lugar mais alto que uma mulher pode chegar no corporativo nas novelas que eu via quando eu era pequena. Então, eu queria ser secretária. Muito bom. Era essa a conexão que eu fazia. Faz total sentido. Eu brincava de ser secretária. Minha mãe comprava pra mim telefone, impressora, pra eu brincar de ser secretária, porque era essa a referência que eu Brincava tinha. com banco imobiliário. Brincava com tudo que dava pra entender que eu estava atendendo para alguém. Então, eu agendava reunião, às vezes eu era secretária de médico, agendava consulta. Então, era disso que eu brincava, porque essa era a minha referência de mulheres ricas. Era o que eu via na televisão. E também, então, nunca tive esse negócio de quero ser mãe. Aí, com 16 anos, eu fiquei grávida. E nessa época, eu tinha 1 milhão de planos. Nenhum desses planos incluía ter um filho. Mas eu ia fazer o quê? Eu já estava grávida mesmo, eu falei, pronto, agora já era. Agora destruiu minha vida, acabou de uma vez. Nem para a faculdade eu vou poder ir. E nessa época, eu sempre gostei muito de ler. E aí, nessa época, eu comecei a pesquisar e eu descobri um número horroroso. Eu não lembro quanto era quando eu tinha 16 anos, mas hoje o número é o seguinte, 62% das casas que são chefiadas por mãe solo estão abaixo da linha da pobreza. E pronto, eu já estava na estatística de adolescente grávida. A próxima estatística era essa aí, porque eu tinha um namoradinho ali na época, era um relacionamento difícil, eu não enxergava a longo prazo, pronto, sou eu sozinha e o bebê. Por mais que eu tive muita ajuda dos meus pais, do pai do Gui, da família dele, no final eu sabia que o filho ia da mãe. Então, a mãe sou eu, pronto, deu ruim. Mas graças a Deus meus pais me ajudaram demais, eles cuidaram muito do Gui e eu fui para a faculdade. Então, com 17 anos, eu já me formei no ensino médio e fui direto para a faculdade. E aí eu cheguei lá, sangue no olho, porque eu não tinha tempo para perder. Todo mundo estava lá, estava vivendo uma vida legal, estudava período integral, então ninguém trabalhava. Era o pai que estava pagando, algumas pessoas estavam para brincadeira, mas eu não estava, não.
Eu já tinha um negócio ali, uma responsabilidade a mais. Falei, cara, eu não vou perder tempo nisso aqui. Eu vou ser a melhor disso aqui. Perfeito. Aí eu comecei a fazer estágio. E estudando psicologia, né? Eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu tinha certeza que eu não queria ouvir problema de pessoa. Não queria atender na clínica. Aí eu comecei a fazer estágio. Fiz estágio em tudo que vocês podem imaginar. E a cada estágio que eu entrava, eu tinha a sensação de que eu odiava aquilo. Aí eu falei, pronto, não dá nem pra eu ser psicóloga, mas que merda, eu já perdi 2 anos. Agora eu vou ter que começar outra coisa. Aí eu tive um professor que salvou a minha carreira. Ele falou assim pra mim, Carol, você já tentou de tudo. No ano que vem, quando você estiver no 3º ano, você pode tentar um estágio na área organizacional. Não desiste da faculdade agora. Faz a sua rematrícula pro próximo semestre. Tenta esse estágio, porque se você não gostar, pelo menos você tentou de tudo. Você não desiste com essa dúvida. Sim. Falei, não, demorou. Ele me convenceu aqui, só 6 meses. Cara, eu adorei aquilo. Eu fiz estágio na Volks, e a Volks foi a empresa que meu pai trabalhou a vida inteira. E meu pai vem de uma realidade muito difícil. Ele transformou a vida dele e a minha por conta do trabalho. Então, já tinha essa simbologia. Eu entrei lá e falei, cara, é isso. Pronto, eu sou uma mulher igual àquela das novelas, então eu posso botar a roupa de salto, eu posso colocar um terninho e ir trabalhar numa grande empresa, é isso que eu quero. Aí eu me encontrei ali. Eu, desde o estágio, eu trabalhava, ajudava, né, nos processos seletivos, e eu falei, eu sei fazer isso, eu sou muito boa. E muito cedo eu consegui perceber que eu tinha um olhar, sabe? Eu consigo colocar a pessoa certa no lugar certo. Fiz 2 anos de estágio na Volks e falei, cara, vou continuar trabalhando aqui pelo resto da minha vida, porque meu pai trabalha aqui pela vida inteira. E não deu certo, porque eu saí do estágio e saí da Volks também. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que começar a minha carreira. Se eu começar aqui em Taubaté, vai ser muito mais difícil pra mim, eu vou embora. Já queria ir embora pra São Paulo mesmo. Quando eu era pequena, eu falava pra minha mãe assim, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou embora daqui e eu vou morar em São Paulo. E bebê? Ficou com os meus pais. Eu não podia trazer. Era muito difícil, sabe? Porque eu vim sozinha, eu não tinha nem emprego. Eu falei para meus pais que eu tinha um emprego. Então, eles acharam que eu tinha uma clínica e que eu ia Pelo atender menos uma naquela base, clínica. né? Mas eu não tinha emprego nenhum. Quando eu cheguei, eu falei, pronto, agora eu preciso me coragem. virar aqui. Você queria pelo menos se consolidar pra depois trazer seu filho com mais estrutura. Sim, porque Exato. não tinha condição. Eu cheguei em São Paulo, gente, eu achava que eu tava ostentando. Eu tinha R$800 quando eu cheguei. E não tinha nenhum emprego. Então, assim, esses R$800, eles tinham que ser o suficiente para eu pagar o aluguel de onde eu morava, para comer e para dar certo até eu conseguir um emprego. Aí eu cheguei e falei, vou trabalhar do quê? De qualquer coisa que aparecer. Aí fui no shopping, levei uns currículos, falei, o mais fácil vai ser na praça de alimentação. Aqui a galera não, não para muito tempo. Sim. Não deve ser legal, gostoso trabalhar fritando batata. Vou fazer isso aí. Aí mandei o currículo, pronto, me contrataram. Falei, demorou, agora eu tenho dinheiro por um tempo. Qual era a primeira função? Eu fazia meio que tudo, né? Minha função era ser atendente ali do balcão, mas se precisasse botar a louça na máquina e fritar batata, no restaurante você precisa fazer o que tiver Tudo. pra fazer. Então, eu ficava a maior parte do tempo atendendo. Perfeito. Mas eu fazia outras coisas também e não tinha problema. Eu não contava pra ninguém. Mas eu tava lá. E aí eu pensava, cara, ninguém aqui me conhece. Não importa o que eu tô fazendo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu precisava daquele emprego pra eu ter dinheiro até eu ter uma ideia de como eu ia trabalhar na minha área. Aí, restaurante é muito louco, porque as pessoas entram e trabalham pouquíssimo tempo. E muitos profissionais que trabalham no restaurante, quando saem, processam. E tem muita margem, porque você trabalha muitas horas além do seu contrato. É um trabalho, um ambiente super pequeno, calor pra caralho, porque você tá ali fritando batata num ambiente que não tem nem janela. Então, assim, tem estressante muita pra margem. caramba. E aí a galera processa. E o dono do restaurante tem muito medo disso. Aí eu comecei a falar, claro que estão saindo. Olha o jeito que é o processo seletivo, ninguém sabe fazer. Aí eu me ofereci, falei, me deixa fazer, porque eu trabalhei por 2 anos na Volks contratando. Eu não era responsável, mas eu dava uma ajuda. Aí eu fiquei insistindo tanto que ele falou, tá bom, Carol, vai lá e faz. Aí eu comecei a contratar umas pessoas melhores. Aí ele começou a perceber, quem a Carol coloca aqui, Dá mais certo. dá mais certo. A pessoa não enrola, não chega tão atrasado. O que será que ela tá fazendo de diferente? E eu trabalhava num restaurante que tinha outras unidades. Aí ele Era um head. Era uma rede, isso. Aí o dono do restaurante chama Cassiano, foi um cara maravilhoso que me deu essa super oportunidade. Ele falou, Carol, você não quer fazer isso nos outros restaurantes? Aí você sai aqui do caixa e começa a contratar pra todo mundo, pra todos os restaurantes que eu tenho. Falei, não, demorou, é agora.
vou ter uma... Isso que eu quero. Ele falou, não, você vai ter uma sala. Eu falei, eu vou ter uma sala? Tá maluco, eu quero. Aí eu cheguei à sala, gente, era que nem o quarto do Harry Potter, tá? Era embaixo da escada, mas um computador de 1902. Mas Primeiro tudo bem. computador que eu venho para o Brasil. Exatamente. Mas tudo bem, não tem problema. Aí eu continuei contratando as pessoas lá e, cara, eu comecei a fazer um trabalho muito legal. O restaurante nunca tinha visto, nunca teve uma pessoa que era boa em fazer isso. Eu fui a primeira que entrei. Aí, o dono do restaurante, ele percebeu que o que eu fazia era diferente. Tipo, você, como se fosse um RH da rede. Mas isso. com um olhar mais intencional, porque ela fazia com que as pessoas ficassem, tinha esse engajamento, né? Porque psicólogo contrata diferente de outros profissionais. Tem vários profissionais no RH que sabem fazer bons processos seletivos, mas o psicólogo faz diferente porque ele entende o ser humano. E eu tinha esse diferencial, eu tinha acabado de me formar. E, para além disso, eu precisava dar certo aqui em São Paulo. Não tinha possibilidade de eu fazer um negócio mais ou menos. Tudo que eu fazia muito bem, porque era a minha chance. Eu vim pra cá sabendo que era a chance da minha vida, eu não podia desperdiçar. Sim. Aí o dono desse restaurante tinha um amigo. E ele falou assim um dia pra mim, Carol, você é muito boa. Eu não quero perder você de jeito nenhum, mas eu me sinto muito mal em manter você aqui. Eu vou apresentar pra você pro meu amigo, o nome dele é Tiago. O Tiago tem uma consultoria de RH. A empresa do Tiago é especializada em contratar pessoas. Aí ele falou, não, você pode ir lá falar com o Tiago quando? Eu falei, agora, você me deixa sair? Aí ele falou, tá bom, vai. Aí eu fui, peguei o ônibus, eu trabalhava aqui na Paulista e era longe pra caramba o lugar, mas fui, cheguei. Falei com o Tiago, ele falou, tá bom, então pode começar, mas você vai fazer uma experiência. Só que assim, Carol, você vai ficar aqui comigo 2 meses. Se não der certo, você vai sair. E na minha cabeça, se não der certo, eu perdi o emprego que eu tenho no restaurante. Mas vai dar certo. Eu falei pra ele, Thiago, não tem a possibilidade de não dar certo? É claro que vai dar certo. Eu tô aqui pra fazer dar certo. E aí eu entrei na consultoria e, eu aprendi lá a base de tudo que eu sei. Foi talvez a maior oportunidade que eu tive na minha vida inteira, foi trabalhar lá. Profissional, porque aí eu entrei de novo nas grandes empresas. No começo eu era ajudante, mas depois eu não era melhor tecnicamente que as outras pessoas. Pelo contrário, eu era recém-formada. Mas eu tinha um negócio que as outras olhar pessoas estratégico. não tinham. Para além disso, eu precisava. Aquela era a minha única chance. Tinha que dar certo pra mim. Plano A. Sempre existe só um plano. Não existe plano B. Qual é o plano B? É dar certo o plano A. E eu não tinha mesmo, porque se aquilo desse errado, o que eu ia fazer? Não podia dar errado, não tinha a possibilidade daquilo dar errado. Aí eu comecei a contratar, e aí contratava várias pessoas, eu tenho um perfil meio comercial, eu comecei a entrar nas reuniões de venda para fechar o processo seletivo, e daqui a pouco era eu, não tinha mais nem vendedor, era eu. Eu fechava o processo seletivo, eu contratava as pessoas e foi. Aí eu tava voando naquela empresa, aí eu comecei a ganhar bem. Ganhou um dinheiro bom? Ganhando um dinheiro bom. Pra quem tá morando sozinha, não, nem perto disso. Mas eu achei que eu tinha ficado. Esse que era o problema, porque aí eu gastava todo o dinheiro que eu tinha. E o que eu falo pra todo mundo, cara, primeiro, quando a gente tem uma realidade simples, vou falar linguagem mais fácil, pobre. Que agora a gente vem de uma base pobre, que a gente não tinha dinheiro. Quando você vê dinheiro, começa a gastar, começa a comprar. No meu caso, eu comprei moto, comprei carro. Fui lá morar num bairro nobre aqui em São Paulo. Aí eu morava em São Bernardo. Tinha uma casa aqui em São Paulo que eu aluguei e um apartamento em São Bernardo. Olha a loucura que eu fiz. Eu morava assim, em São Bernardo, por conta da minha empresa, final de semana passava em São Paulo. Parece casa de campo, tipo, passava final de semana. Por quê? Porque dinheiro, né? Mas agora eu tô rico. Só que o que aconteceu? Perdi muito, muito provavelmente igual você. É isso, e aí eu comecei, e assim, olhando em retrospecto, eu não sei o que eu fiz com esse dinheiro. Porque não me sobrou nenhum bem, não é assim, comprei moto. Não comprei. Eu não sei como eu gastei o dinheiro, mas eu gastava tudo. Meu contrato era PJ nessa consultoria. Aí, do nada, a consultoria faliu. Quando a empresa declara falência, não precisa, cumprir com as responsabilidades para com os funcionários, porque declarou falência e pronto, eu não tinha dinheiro, não tinha emprego. Eu tinha R$4.000.
Era Nossa. só o que tinha sobrado pra mim. Eu não guardei, juro pra você, R$1. Só que uma coisa eu aprendi com meu pai. Eu também não tinha nada de dívida. Eu não tinha dinheiro, mas eu não tinha dívida pra pagar. Nem cartão de crédito eu fiz, graças a Deus. Porque se eu tivesse feito, eu tinha dívida até hoje. Nossa, do jeito que ela fala, gastou muito, E hein? como foi esse processo? Então você, né, entrou ali, teve uma experiência com grandes cases, teve a segurança de falar, cara, eu sou boa. Porque tem isso, né? Tem aquela virada de chave da gente identificar aquilo que nós somos bons, aquilo que a gente tem um dom, que a gente tem um olhar estratégico diferente das demais. A gente sente isso. E aí, como foi esse processo? Cara, eu me sentia, assim, nada pode me abalar. Porque eu tinha uma segurança tão grande na minha cabeça, dentro daquela consultoria, porque eu fazia tudo. Eu contratava as pessoas e eu fazia avaliação de desempenho e eu também fechava a venda. Então, assim, era eu e eu. Não tem como me mandarem embora. E realmente, gente, não tinha. Eu era muito boa, mas eu não contava que haveriam outras variáveis ali. Aí, no momento que a consultoria fale, eu fiquei completamente Sem chão. desesperada. Eu não E sei- aí, o que você fez? Cara, eu não sabia o que fazer. Eu morava com uma amiga, a gente morava num lugar bem simples, muito simples. No dinheiro que eu ganhava, nem a casa que eu morava era legal. Então, o que você gastou, então, mulher? né, A minha pergunta, pelo menos eu tinha dois lugares para morar. Eu gastava roupa, dinheiro, balada, assim. essas coisas. Gente, Não, você balada em pensa São que Paulo custa muito caro. 1.000 aqui, É, 1.000 ali, uma baladeira, bebidinha hein? aqui, uma roupinha aqui, Aham. vai É, que ver. essa daí eu conheço na balada. Mas hoje somos sócios. Hoje são só. Aí, ó, você vê, a gente Tá era vendo? maluco naquela época. A gente vivia na balada, para lá e para cá, e de repente cada um começou a seguir a vida empresarial e estamos aqui, sócios. E como foi o seu? Cara, eu gastei Processo. todo o dinheiro, aí não tava lá morando com a minha amiga. E quando uma coisa começa a dar errado na vida, parece que todas as coisas começam a dar errado É ao bem mesmo assim tempo. mesmo. É bem Não tem mesmo. como você tá assim, eu tô aqui, tá ruim. Não, fica péssimo. Começou a dar tudo errado. Nesse meio tempo, eu acabei brigando com a amiga que eu morava. Nunca houve um desentendimento, mas sabe, desgastou. A gente morava junto por um tempo, eu precisei sair de lá, porque o aluguel tava no nome dela, de um amigo dela, sei lá. Aí eu não tinha emprego, não tinha lugar pra morar, eu precisava alugar um outro lugar. E nessa época eu já namorava com o meu marido fazia um tempo. Aí eu ia alugar um lugar pra ficar. Aí você começou a cantar, não tenho carro, não tenho teto. Aí saiu na rua, pegou a mala, não tenho teto. Não, eu não tinha carro, eu não tinha teto. Mas graças a Deus tinha um lepo-lepo, eu tinha. É, Porque tinha- aí- Tinha lepo-lepo. Ai, meu Deus. Muito bom. Aí eu fui morar na casa dele, com os pais dele. Minha mãe só foi descobrir isso depois que eu já tinha saído há muito tempo, porque minha família é religiosa, então não dava. Eu falei, aí eu fui lá. Só que, cara, eu tava no fundo do poço. Eu acredito muito que não tinha mais pra onde eu descer. O que ia acontecer comigo é que eu ia subir de alguma forma. Eu não sei como, mas de alguma forma eu ia subir. E aí também eu já tava muito cansada de ter que... Eu via o Gui nessa época era muito difícil, eu via umas 2 vezes por mês. Tinha mês que eu não conseguia voltar, porque eu trabalhava... No começo eu não tinha dinheiro. Depois, quando eu tinha dinheiro, muito E seu trabalho. filho, eu né? tinha muito trabalho. Então eu não Uhum. conseguia. Aí eu tava de saco cheio. Falei, cara, eu não quero mais ficar vendo ele tão pouco. Eu não tenho trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer o Gui pra morar comigo assim mesmo. Eu vou arrumar as condições. Aí eu comecei a consultoria faliu, mas os clientes ainda precisavam de assessoria, né, de contratar. Aí eu voltei nos clientes. Muitos deles eu tinha conseguido. Aí eu falei, cara, você tem demanda de processo seletivo, eu sei fazer, paga metade que você pagava pra consultoria, que eu assumo tudo. Aí eu fui recuperando um cliente assim, aí depois outro. Aí quando eu vi, metade dos clientes da consultoria já eram meus. E a metade que eles pagavam pra consultoria já era muito mais do que o que eu recebia no Da final. consultoria, aham. E eu falei, é isso, vou trabalhar vou atender Montou tua essas empresa de empresas. consultoria, mais ou menos. Aí eu repliquei, era eu sozinha mesmo, trabalhava que nem uma maluca? Trabalhava, mas o dinheiro era todo meu no final. Fiquei assim por um tempo, e aí trouxe o Gui, casei, falei pro Nicolas, não dá mais, eu preciso trazer o Gui
pra morar comigo. E ele ficava muito angustiado de ver, né, eu longe do Gui. E o Gui chorava quando eu voltava. Aí a gente decidiu, no final do ano, 2017, aí já tinha passado um ano, a gente casou. Em janeiro de 2018, o Gui vem. Aí a vida muda completamente de novo, porque eu era a mãe dele, mas eu não tinha 100% da responsabilidade. Estava com os meus pais quando vem pra São Paulo, as coisas precisam mudar. Aí eu dou um outro salto na minha vida, porque o Guilherme vem e com ele, uma nova Carol. Eu era uma Carol com 16 anos, e aí o Gui nasce e eu me transformo. Quando ele vem morar comigo, eu me transformo de novo. Aí essa Carol que está aqui hoje nasceu quando ele veio morar comigo, porque aí eu precisava de mais. Na minha cabeça não fazia o menor sentido esse menino passar por nenhum tipo de dificuldade, porque na casa dos meus pais ele não passava. Então na minha não ia ser também não. Trouxe ele, aí ele não queria vir. Porque a escola dele era lá, os amigos dele, tudo dele era lá. E apego com seus pais também Com muito meus pais. pela... Aí foi Ele muito tinha quantos difícil. anos? Ele tinha 8. Ah, sim. Aí ele não queria vir. Aí eu precisei falar, o problema é seu. Você não quer vir? Você é meu filho. Quem manda sou eu. Você filho. vai, e se você quiser voltar, quando você tiver 18, você volta. Foi Mas bem até assim? os 18 você vem. Aí ele não queria, Agora eu mas entendi queria. por que os funcionários que você contrata trabalham bem. Ou você vai chegar, ou não tem outra. Eu precisei, sabe, ser firme assim. Aí eu também comprei o videogame que ele queria, um computador, e ficou um quarto super legal. 2 meses depois, hoje você fala pro Guilherme voltar pra Taubaté, pelo amor de Deus, ele tem até negócio, sabe? Ele nem gosta de ir ficar em Taubaté há muito tempo, porque a vida dele toda é aqui. E aí eu me parei de trabalhar tanto. Nessa época foi quando eu, de fato, decidi que eu não podia mais, porque eu viajava muito para essas empresas. Eu contratava muito para agência de banco. Então, eu contratava os funcionários, treinava, depois voltava para fazer avaliação de desempenho e ficava 15 dias em cada estado. E com o guia aqui, eu não podia mais. Aí eu fui encerrando contratos com esses clientes. O que eu ia fazer depois? Não faço a menor ideia, mas pelo menos algum dinheiro E ali você eu ganhava juntava. bem com eles. Ganhava. E, tipo assim, você ganhava bem e você decidiu encerrar os contratos. Olha negócio que aconteceu com ela, que a gente tem outros participantes aqui que fizeram quase a mesma coisa que você. Começaram a sair da zona de conforto. Ganhava bem, um bom dinheiro, mas para mudar de carreira, melhorar sua carreira, foram obrigados a encerrar os contratos e saíram da zona de conforto, porque você saiu da zona de conforto. Sim. Eu sabia e eu sei que eu, além do Gui, eu não vou ter outro filho. Isso pra mim é algo que tá decidido e que é inegociável. Esqueceu, eu tenho um filho. Eu só tenho o Gui e Não quer ter vai mais? ser. Não. E eu queria cuidar, pelo menos, do filho que eu tenho, sabe? Porque eu nunca tinha cuidado dele. Eu tava na faculdade, minha mãe cuidava, depois eu vim pra São Paulo, ele continuou com a minha mãe. Eu falei, pô, eu tenho um filho, eu não vou cuidar, eu não tenho lembrança, sabe? A gente não tem vínculo. Vai mudar. E aí entram as escolhas, né? Fazer escolhas por um bem muito maior. Tenho Exato. certeza que quando você tomou essa decisão, surgiu a Carolina Martins, que a gente conhece, que é esse fenômeno, que é essa inspiração para muitas pessoas, principalmente mulheres, mães solo. Então, às vezes, você que está nos assistindo, a gente fica naquela, né? Escolho ou não? Tomo essa decisão ou não? Me liberto do medo ou não? E no fundo a gente sempre sabe a resposta. Faça A essa gente transição ou não? sempre tem um incômodo ali, uma intuição. Então só siga, só vai. Você viu o resultado aqui. Eu acho que quando a gente tem a pergunta, a gente também tem a resposta. Às vezes não é a resposta que você quer, mas se a pergunta está em você, a resposta também está. E trazer o Gui foi uma resposta para mim. Eu encerrei esses contratos. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer alguma coisa que me permita cuidar do meu filho. Para isso, eu preciso trabalhar da minha casa. Não posso mais sair daqui. Aí eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn. E na minha cabeça, foi assim que aconteceu. Eu sei contratar as pessoas, isso aqui está provado, não dá para duvidar. Eu sei fazer isso. Se eu sei pegar a pessoa certa e colocar dentro da empresa, eu também sei fazer essa pessoa se preparar para ser aprovada no processo seletivo. Quem contrata ela sou eu. Então é isso. Eu vou preparar as pessoas para serem aprovadas no processo seletivo. Aí eu tenho essa agenda até hoje, tá? Eu peguei uma agenda de 2017. Aí era dia 27 de dezembro. E eu escrevi nessa agenda.
eu vou produzir conteúdos no LinkedIn, porque lá é muito mais fácil. Eu pesquisei as maiores pessoas que tinham lá. E tinha 1 milhão de seguidores. Eu olhava naquela época e achava que era muito, mas, pô, no Instagram o maior tem 30 mil, então no LinkedIn é 29 milhões a menos, né? 30 milhões, 29 milhões a menos. Eu vou ser a maior disso aqui. No final desse ano, eu preciso ter pelo menos 50 mil seguidores. Como eu vou fazer isso? Vou fazer postagens todo dia, ensinando as pessoas aquilo que elas não sabem, mas eu sei. E vou começar. Uhum. Aí eu comecei a fazer as postagens. Atendi muita gente de graça, porque eu precisava validar esse método que eu tinha. Então, em janeiro desse ano, eu atendi 83 pessoas, não cobrei nada de ninguém. Eu passei o mês inteiro atendendo as pessoas, para eu ter certeza que o que eu fazia era legal. Aí, essas pessoas começaram a ser aprovadas no processo seletivo. Qual que era a troca que eu fazia com elas? Ó, você não vai me pagar nada, mas se você for aprovado, você vai voltar aqui no meu LinkedIn e vai fazer uma recomendação pra mim. Uma testemunha. Eu não sabia ainda que isso era prova social. Prova social, eu não sabia de nada disso, mas eu achava que ia fazer sentido. Aí essas pessoas começaram a ter resultados e me indicar pra outras. E fazendo aquele planejamento que eu fiz em dezembro, 6 meses tinha 100 mil seguidores. Eu falei, é isso aqui. Eu Até sei mais fazer. que a tua meta. Nossa! O dobro da minha meta em metade do tempo. Caraca! Aí eu falei, pronto, eu sei fazer. Aí a minha próxima meta foi, eu vou ser a maior que tem aqui. Como eu vou fazer? Primeiro eu pensei, eu vou ser a maior mulher, porque tinha uma mulher e tinham 2 homens. Quantos seguidores que eu tinha? Essa mulher, ela tinha perto de 1 milhão, 900 mil. E eu tinha meus 100 mil. Falei, não, eu vou passar. Passar isso aqui é rapidinho. Depois os caras eu me vejo lá na frente. E os caras tinham quanto? Os caras ainda são maiores que eu. Eles são o Cortella e o Ricardo Amorim. Maravilhosos também. Depois de um período, eu comecei a falar, eles são figuras públicas, eu não sou, sabe? Tentar justificar o fato de eu não ter passado ainda. Sim. Mas eu falei, eu vou ser a maior desse negócio aqui. Porque o que na minha cabeça eu sempre pensei? Mas como mulher já é. Já é, aham. E eu pensava assim, as pessoas gostam de fazer negócios com os maiores. Porque você pode, sabe... eu tento fazer, porque no começo era assim, eu tentava fazer uma parceria com alguém, eu tentava acessar algum lugar e eu não conseguia. Pois quando eu me tornei a maior, quando você se torna o maior, a porta, ela não se abre. Ela se escancara, porque todo mundo quer estar perto do maior. Exato. Então, eu precisava ser a maior de lá. E foi nessa de produção de conteúdo, aí eu comecei a entender que eu sabia o jeito de produzir conteúdo, porque eu produzo muito conteúdo. E sou eu quem escrevo. Nunca ninguém teve a senha do meu perfil. Sou eu que faço ali. E aí, fazendo pra mim dava certo, fazendo pros meus alunos, né? Porque eu ensinava a galera a trocar de emprego, dava certo. Falei, cara, isso aqui dá certo pra empresa também. Se eu vendo tanto por aqui, como que as empresas não vão conseguir vender? E aí nasce essa outra face de posicionar as empresas no LinkedIn. Mas as coisas, elas vão acontecendo no meio do caminho, né? Não dá muito pra... Não, Que mas isso que é legal, história nossa, de muito- inspiração. Ela acabou de contar toda a história dela, tipo, do zero, né? Até agora e foi, cara, é uma inspiração. Realmente, para você que tá assistindo a gente, ela, a Carolina, ela é como uma inspiração para vocês. Você tem que usar como exemplo. Tem muita gente que muito provavelmente está assistindo agora, a gente está nessa dúvida de, será que eu mudo da minha cidade? Será que eu saio da casa dos meus pais? Será que eu mudo de emprego? Se sua intuição, seu coração está falando para você mudar e fazer essa transição, então faça. Faça e foca no seu objetivo para você crescer, porque não existe plano B. Plano B é dar certo plano A. É isso. Focar no seu objetivo, você vai prosperar. Como a Carolina prosperou e cada vez mais você está crescendo. Isso é Perfeito. muito legal. Isso é muito E aí, legal. até o que o Chay falou é muito legal, porque faz total sentido, né? A gente tem uma audiência no Pode Empreender que tá começando do zero. Exato. Então, se hoje a Carolina estivesse começando do zero no LinkedIn, o que você faria? Dá um exemplo pro empreendedor, né? Que Uma tá começando dica. do zero, uma dica, um insight. E também para quem, né, tá buscando uma outra oportunidade e tal. Como você começaria hoje do zero? Cara, eu começaria exatamente do jeito que eu comecei. Eu olho pra trás e eu consigo perceber, eu fiz direitinho. Então eu faria o mesmo caminho. Eu
entenderia o meu assunto. Eu sou bom em quê? Porque assim, você tem que ser bom em alguma coisa, né? O empreendedor, eu quero empreender, mas não é bom em nada. Então precisa ficar bom em algo primeiro pra depois tentar E não pode vender. ser bom em tudo, né? Tem que ser bom em algo, uma coisa só. É isso. Quem é bom em tudo, no final não é bom em nada. Faz tudo mais ou menos e não tem um negócio que você faz muito bem. Então a primeira coisa, o que você faz muito bem? Quem é o público que vai comprar de você? Antes de pensar em vender para esse público, faz de graça. Começa fazendo de graça. Ai, mas eu investi muito dinheiro. Ai, mas eu fiz isso. Faz de graça, cara. Ninguém vai pagar. As pessoas não pagam por uma ideia. As pessoas pagam por um resultado. Você não tem resultado ainda, não tenta vender ideia para os outros. Faz de graça. Não precisa fazer 83 vezes igual eu fiz. Faz menos. Mas faz de graça para começar. Ganha essa experiência. E enquanto você estiver fazendo de graça, documenta. É muito fácil produzir conteúdo. É só você contar o que você está fazendo. Só que se você não está fazendo nada, não tem o que contar. Então, eu fazia atendimento com as pessoas. Eu fiz 83. Quando o atendimento acabava, eu escrevi um texto basicamente contando como foi. Só isso. No LinkedIn você só escrevia. Portanto que você falou pra mim que no LinkedIn engaja mais o texto do que o vídeo. Mais fácil. Muito mais fácil. Porque assim, também, quem é mulher vai entender. Não é todo dia que você tá afim. Tem dia que você tá com o cabelo meio bagunçado. E quando você tá com o cabelo meio sujo, a autoestima não tá legal. Você se sente meio mal. Mas tem dia também que não dá tempo de lavar o cabelo. Aí você não vai gravar um vídeo com o cabelo horroroso. Isso impede você de produzir um conteúdo no Instagram, mas no LinkedIn não, porque é só você escrever. Não existe barreira pra você produzir. Não tem essa barreira. Eu não sei falar com a câmera, não tem problema, é só escrever. Mas eu não gosto. Não tem problema, escreve. Todo mundo sabe escrever. Usa o chat GPT, meu. Agora já mais fácil. Isso. Usa o chat GPT. Agora nem isso, eu não sei escrever, não tenho ideia. Chat GPT, me dê 15 ideias de conteúdo para marcenaria. As ideias estão lá. A barreira da ideia também não existe. Perfeito. Então documento Só o que você querer. tá fazendo. Pronto, E vamos linkado, resumindo, né? só querer. Linkado com o que você falou, dessa questão do chat GPT, que é só escrever, a única coisa que o chat GPT não tem é a intuição e a tua história. Isso. Então, assim, linkado com o que a Carol tá falando e tá nos ensinando, coloca assim no chat GPT, usa a inteligência artificial, mas usa muito da sua intuição, da sua história, da sua verdade. Humaniza Né? aquilo que... Então você junta o que já existe, não precisa criar a rota, mas traz a tua essência, traz a tua verdade naquilo, né? Isso é muito importante. Quando eu tava escrevendo conteúdo, e isso eu ainda faço até hoje, eu escrevo como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Eu sei que esse conteúdo vai alcançar milhões de pessoas, mas ele não é feito para milhões, ele é feito para uma pessoa só. E eu sempre escrevi do jeito que eu falo. Eu sou uma pessoa informal. Eu falo gíria, Já percebemos. eu falo palavrão. Já percebeu. Você é autêntica. Você não precisa falar isso aí, gente. Conversou comigo 5 minutos, você consegue perceber que eu sou uma pessoa informal. Não dá pra eu tentar escrever prezados senhores. Mano, eu não falo desse jeito. Então eu escrevo do jeito que eu falo. Mesmo no processo seletivo, você, por exemplo, você quer ser contratado para uma empresa multinacional, você chega lá, e aí, beleza, como você tá? Vamos, ó, tô aqui, eu trabalho com inteligência artificial, eu sou muito bom em Excel, é isso, aquilo. Como que é? Se eu chegar numa entrevista, cara, eu falo assim, qual é? Então, aí é importante entender que você tem o seu jeito, mas a gente precisa se comportar de acordo com o contexto. O contexto da entrevista de emprego, a menos que seja numa startup que a galera tá de regata e bermuda, é um contexto mais formal. Então, você não precisa falar certinho, mas não é? E aí, meu, beleza? Não E aí, cabe rapaziada, nesse contexto. beleza? Cheguei aqui, hoje é meu primeiro dia de trabalho. É identificar um posicionamento, né? Então, você, como produtora de conteúdo, quis trazer muito da tua essência e da tua verdade. Então, se a pessoa encontrar a Carolina Martins na rua, ela não vai me encontrar toda formal ali e tal. Ela vai me encontrar mais humana, gente da gente. Mas numa entrevista, num outro processo, até com uma pessoa importante. Depende muito, né? Sempre avaliar o cenário e o posicionamento. É o ambiente, que você vai né? ter. O ambiente que você tá, não dá, como a gente falou, você não vai de biquíni para uma empresa, né? Você tá na Exatamente. praia, tá de biquíni. Tá na empresa, você vai com roupa mais formal. Agora, uma pergunta que eu tenho. Com essa toda demanda que você tem, como você organiza suas tarefas para ter aquela atenção que você quer dar para seu filho,
que pelo que eu entendi, foi um dos motivos que mudou e fez a Carol ser essa Carol de hoje, para você conseguir ter o tempo para seu filho, sua família e seu trabalho. Como você organiza essas tarefas? Eu não consigo fazer tudo. Então, eu sei que algumas coisas não vão ser feitas e eu só escolho o que eu não vou fazer. Então, eu tenho aquela matriz de prioridades. Eu vejo o que é importante e o que é importante eu preciso fazer. Agora, a maior parte das coisas eu delego, até porque eu formei um time. Isso me ajudou muito. Hoje eu tenho pessoas que são tão boas quanto eu e que trabalham para mim. No começo foi difícil formar esse time, mas agora que eu tenho, se não é algo extremamente importante, eu não preciso fazer. Às vezes dá um negócio, eu falo, nossa, se eu fizesse, eu ia fazer mais rápido, eu ia fazer melhor também, mas não dá para fazer. Então, outras pessoas precisam. Eu tive um burnout nesse tempo, era óbvio, né? Qualquer pessoa que olhasse pra mim saberia que em algum momento ia dar ruim. Então, eu tive um episódio muito grave quando eu trabalhava na consultoria. Eu estava entregando muitos processos seletivos na mesma semana e eu sou maluca. Então, eu tenho que entregar, eu vou entregar. Como, não sei, mas eu vou fazer. E eu trabalhei muitas horas. Eu dormia pouquíssimo, comia o que dava, quando dava. Aí foi numa sexta-feira, era novembro. Eu tinha chego na empresa umas 6 horas da manhã. Quando foi umas 7 horas da noite, eu levantei para sair, sendo que durante o dia todo, eu não tinha comido. Eu esqueci. Eu tava fazendo tanta coisa e depois do momento que você tá com muita fome, você acaba que esquece, né? Acostuma que tá com a fome. Fica tomando café, faz isso, pega uma bolachinha aqui. Era isso, eu fiquei bebendo água e, sei lá, esqueci de comer. Aí eu levantei pra ir embora. Bizarro, porque a minha estagiária tava sentada ali, chama Monique. Aí eu levantei e falei, Monique. E quando eu acordei, eu já tava na ambulância do SAMU. Meu Deus. Eu simplesmente desmaiei. Só que assim, a minha pálpebra já estava tremendo, eu já estava tonta, eu tinha vários episódios de tremedeira durante a semana e eu sabia disso. Eu só não podia me dar ao luxo de parar e ir pro hospital. Eu pensei, no final de semana eu vou ver isso, mas até o final de semana não dá. Não deu tempo, eu acordei na ambulância. E o negócio comigo foi tão grave que eu tava na ambulância, aí eu acordei meio assim, olhando pro lado, não reconhecia as pessoas. Aí chegou o médico e falou, tá tudo bem? Eu segurei na mão dele assim e falei, você pode trazer meu computador? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Bora trabalhar, eu preciso entregar minha meta. Mas é um ponto muito importante. Hoje, muitas pessoas sofrem, né, com burnout. E como você falou, o corpo dá sinais, né? O tempo inteiro. Exatamente. Ele tá ali nos avisando e falando. Mas que adianta, mostrando. gente? Você trabalha tanto. Eu já toquei nesse assunto nos outros episódios. Eu também sou muito de trabalhar. Chegou num momento e falei, cara, peraí. Eu tô trabalhando pra quê? Aonde que eu vou chegar? Vou morrer desse jeito. Se eu continuar desse jeito, eu vou ficar, vou ficar paralisado em casa. Por exemplo, qual foi o período que você ficou no hospital para você se recuperar? Fiquei 2 dias. 2 dias. Esses 2 dias, se você tinha cuidado da sua saúde durante esse tempo, você não ia parar. Você ia produzir, entendeu? Então eu decidi uma coisa para mim depois, a partir desses momentos que eu vivi. Eu tive também os momentos que eu desmaiei no trabalho. Fiquei lá tomando café em vez de comer. E quando chegou a hora de sair, eu caí, enfim, não cheguei para o hospital, mas decidi uma coisa para mim. Cara, se você está trabalhando, se você tem uma empresa, você tem muitas responsabilidades, você tem que entender que você é a peça mais importante desse processo. Então, se você não cuidar de si, acabou. Esse processo não vai para frente. Só vai atrasar. Então, eu separo geralmente 8 horas, 7 horas por dia para cuidar de mim. Treinar e sair, sei lá. Antigamente, eu trabalhava até 8, 9 horas da noite. Hoje, 5, 6 horas é o máximo para mim. E um ponto importante, até quero saber a opinião da Carol sobre isso. Porque você teve esse episódio de burnout e algumas pessoas no seu lugar até culpariam a empresa, né?
meu Deus, mas é uma empresa que me causa burnout, a minha saúde mental e tal. Mas na verdade, No banco acontece na muito verdade, isso. a culpa não é da empresa, a culpa é tua, que não soube colocar limites. Concorda, Carol? Então, assim, quando a gente tem essa organização de agenda também, e se prioriza, e sabe falar não, e se posiciona também com a empresa, porque para você entregar bons resultados, você primeiro tem que estar bem, né? Para entregar algo de qualidade. Como que você hoje gerencia essas questões, né? De família, casamento, mas também o seu trabalho, a sua agência. Como que é para você essa organização? Eu tenho horário hoje, o que eu não tinha antes. Então, depois que deu todo esse problema, porque não foi a primeira vez, tá? Na faculdade eu já tinha tido uma crise assim. E aí, na época do meu TCC, que eu também fiquei maluca. Aí depois essa foi a segunda vez. E nessa segunda vez, quem me tratou no hospital falou assim pra mim, Carol, seu corpo disse que você tinha que parar. Você ignorou os sinais. Dessa vez você teve sorte, mas da próxima, as pessoas não têm a sorte que você teve 2 vezes. Nossa, Porque forte. foi feito vários exames em mim. É claro, gente, o meu corpo não tinha nada. O meu corpo estava perfeito. Ninguém entendia por que eu pifei. Porque foi o que aconteceu. Eu desliguei. Pifei, tipo, bateria do celular. Pifei. Foi isso, eu fiquei desmaiada por quase 7 minutos. É muito tempo. Nossa. A expressão pifar foi realmente o que aconteceu comigo. Ele falou, as pessoas não passam por isso 2 vezes. Você teve sorte, mas da próxima, você não vai sair 100%. Não conta igual com você tá sorte. saindo. Tenta prevenir. Isso, aí eu falei, cara, não vai acontecer mais comigo, não. E aí eu comecei a colocar horário para as coisas. Então, existem demandas que são urgentes, mas eu sou mais urgente, eu sou mais importante, sabe? Exato. Então, eu comecei a dizer não para algumas coisas. Nesse momento da minha carreira, é o momento que eu mais digo não, porque muitas oportunidades chegam até mim. E o mais triste é que chegam muitas oportunidades boas. Eu não tô falando não para um negocinho ali. Não, gente, eu tô falando não para o influenciador. Eu tô falando não, eu não consigo cuidar da sua empresa agora porque eu já tenho outras 40. E foi esse o limite que eu coloquei dentro desse mês. Esse mês eu fiz isso. A gente, aqui na nossa organização da agência, a gente recebe novos perfis até o dia 20 de cada mês. Os últimos 10 dias, a gente não recebe nenhum cliente novo. A gente olha para quem a gente já tem, vê tudo que deu certo, planeja o mês seguinte. Só que parece que não sei o que acontece. As pessoas, elas chegam dia 21. E aí chega um monte de influenciador gigantesco, um monte de empresa grande. Não, encaixa aqui. Em outra época eu encaixaria, agora eu não encaixo mais não. Mas por que você não coloca em vez de colocar data, o dia certa, você não coloca a quantidade certa? Porque a gente atende 40 contas. 40 contas é muita gente. E não são 40 empresas, são 40 perfis ali, 40 pessoas falando, 40 reuniões que a gente faz por semana. Tudo é vezes 40. Então, para que o mês seguinte seja muito bom, eu preciso analisar tudo o que aconteceu aqui. Então, a gente conta o mês do dia 20 de abril até o dia 20 de maio. É assim que funciona o nosso mês. Nos últimos 10 dias, eu tenho que entender tudo o que deu certo. E repetir tudo o que deu errado, por que deu errado, para fazer isso para 40 contas. E o trabalho que a gente faz é muito artesanal. Então, não é assim, o seu perfil, eu vou fazer a mesma coisa que o da Brenda. Por mais que vocês sejam sócios na mesma empresa e vendam a mesma coisa, você não é a Brenda. Eu preciso fazer o seu individual. Então, a gente olha com esse cuidado. Até por isso que nós crescemos tanto e a gente atende contas que são muito expressivas. Sim. Mas aprender a dizer não é muito importante. Muito. E quem trabalha no corporativo precisa aprender a dizer não também. Muitas vezes, a causa do burnout é sua responsabilidade, como foi minha. Eu negligenciei. Existem muitas outras vezes que a culpa é da empresa, sim, porque tem empresa que Bota pressão. bota pressão. Tem empresa que isso tem acontecido muito. A empresa demite o gerente, porque o gerente ganha 40 mil. Aí ele contrata 3 analistas para pagar 7 mil para cada, para que esses 3 analistas façam o trabalho de um gerente, mas eles não dão conta. E aí, a pessoa não pode perder o emprego, ela tem que ela acaba se sobrecarregando, acaba adoecendo. Por isso que eu defendo que você precisa trocar de emprego. Tem sinais que apontam que está na hora de mudar. E quando você olha, identifica que você tem esses sinais, você precisa
fazer um movimento, senão vai Buscar uma acontecer com você. alternativa. O custo é muito alto. E eu nem tô falando de dinheiro aqui, porque dinheiro a gente recupera. Saúde. Exatamente, saúde é o maior custo que a gente paga quando a gente ultrapassa os limites do nosso corpo. Sim. Porque Mas eu acredito você é que peça fundamental do seu processo, cara. Da sua empresa, da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Sim. Cara, essa vida sem você, o que é? Nada. Mas pra mim, liberdade maior, mais do que dinheiro, né? A gente que trabalha no digital, tem alguns negócios, todos aqui alcançaram seus resultados financeiros. Mas pra mim, liberdade é poder dizer não. É Poder verdade. ver um super case incrível que se fosse há uns anos atrás você até duvidaria de si. Mas falar não, né? Porque não faz parte do tipo de cliente que você quer atender, não faz parte da sua cultura. E tem muita gente que hoje não pode dizer não pode ter essa liberdade de falar não, né? E aí você pontuou muito de influenciadores, que hoje você fala alguns nãos e tal. Hoje, o que esse influenciador e esse empresário ele precisa fazer para dar certo no LinkedIn? Primeiro, Eu, por exemplo, eu quero... Ah lá. Pô, eu vou a dar um consultoria de exemplo. graça, né? Pô, vamos fazer consultoria. Você acha que aqui é moleza? Não, ó. Olha aqui, eu vou pegar dica pra vocês. Vocês acham que aqui Pode Empreender traz o convidado, não tira nada? Aqui, ó, eu tô tirando aqui as informações importantes. Eu sou influenciador, quero me posicionar com autoridade no LinkedIn. Quais são dicas básicas que você daria pra gente? Tá. A primeira e a mais importante de todas. Geralmente o influenciador, ele já é influenciador em outra rede. Então você precisa entender que o LinkedIn é diferente. Partindo desse princípio, não fica repostando conteúdo de Instagram no LinkedIn. O algoritmo é outro. A pessoa que está lá, ela não está para se entreter, ela está para aprender. Então o tipo de posicionamento é diferente. Vamos trazer um exemplo real. A gente posiciona o Whindersson Nunes no LinkedIn. O Whindersson Nunes, todo mundo conhece por ser um comediante. Sim. Mas não é esse o Whindersson que a gente apresenta no LinkedIn. Porque as pessoas não estão lá para assistir os cortes do espetáculo que ele tá fazendo. A pessoa não tá lá para pegar corte do vídeo do YouTube. Não é para isso. Ele está lá para desenvolvimento. Então, o que a gente entendeu? Qual é a vertente, qual é a faceta do Whindersson que a gente vai apresentar no LinkedIn? Continua sendo o mesmo Whindersson. Mas agora, você para de olhar para o comediante que faz piada e você olha para o Whindersson, que tem um cargo corporativo na agência que ele é influenciador há 9 anos. Você olha para o Whindersson que começou a lutar, porque o Whindersson começou a lutar boxe quando ele passou por um momento muito difícil na vida dele. De depressão. De depressão. Inclusive, ele diz que o boxe salvou a vida dele. Ele se reencontrou e ele conseguiu organizar a mente. Então, a experiência dele com boxe é muito legal. Essa experiência eu conto. Quantas pessoas precisam ter a vida salvas? Quantas pessoas precisam conhecer o esporte? Então, o Whindersson conta que o esporte salvou a minha vida. Ele não fala abertamente assim nas outras redes, mas no LinkedIn ele fala. O Whindersson, lutador, ele começou a lutar boxe despretensiosamente, entendeu que isso, além de um hobby, também é uma profissão. Dá para monetizar muito e agora ele tem um negócio na luta. Então a gente mostra o Whindersson lutador também. É entender qual é a sua faceta que cabe para dentro do LinkedIn, porque não são todas. Você precisa estar ali como a audiência está pronta para te receber. Nossa, Excelente. muito legal. Excelente. Eu tô falando aqui, você tá falando aqui, juro que eu tô viajando como vou fazer meu LinkedIn. De verdade. Você vai ver. A partir desse podcast, eu vou chegar em casa, vou começar a fazer mais conteúdo para LinkedIn. Por quê? Eu falo sobre finanças. No meu Instagram, eu tenho muitos seguidores que vêm de reality show. Que eles não têm, talvez, muito interesse em saber sobre finanças. Não que eu pare de postar lá no meu Instagram, mas no LinkedIn eu consigo, pelo que você falou, eu consigo ter mais visibilidade, pessoas mais nichadas, né? As pessoas que buscam esse tipo de informação. E fica mais fácil trabalhar. Sim, e você consegue furar a bolha também. Porque no Instagram você alcança um tipo de público, no LinkedIn é outro. É outro, exatamente. Gente, eu tenho quase 3 milhões de seguidores no LinkedIn. Vocês percebem que é uma bolha completamente diferente? Quem é do marketing digital, quem trabalha, quem vem do reality show, quem trabalha 100% no Instagram,
não alcança essa bolha. Mesmo que a mesma pessoa siga você no Instagram e me siga no LinkedIn, eu alcanço outra vertente da mesma pessoa. Porque a pessoa que me segue no LinkedIn não tá ali para dar risada, para se entreter, ela tá ali para aprender comigo. Então, a taxa de conversão dessa pessoa é maior, até porque ela tá mais preparada para comprar. Não dá para olhar o LinkedIn como um caixa eletrônico. Tem gente que acha que não, dá para fazer negócio B2B pra caramba. As pessoas aqui têm nível de consciência mais alto, e tem mesmo. Mas se você entra hoje achando que vai vender amanhã, sai fora. Porque a gente tá falando de uma rede social que trabalha no orgânico. Ninguém faz um Instagram hoje, começa a rodar no orgânico e vende daqui a 2 meses. Produto, serviço, não é assim. Então, a gente precisa construir uma marca, um posicionamento. Eu vendo muito no LinkedIn? Claro que vendo, mas eu tô lá desde 2018. Então, não tem como comparar. Não, a Carol capta 20 mil leads. É claro que eu capto 20 mil leads. Eu tô aqui desde 3 2018. milhões de seguidores. Você entende? Uhum. É um trabalho de construção, não é um caixa eletrônico. Quem entra hoje achando que vai vender dali a 2 meses, nem precisa perder o tempo, porque não é assim que funciona, não. Perfeito. Exatamente. E quais tipos de negócio você consegue gerar através do LinkedIn? Porque a gente vê muitos lançamentos no Instagram, venda de produtos, Dá para fazer infoprodutos, lançamento no LinkedIn, por exemplo? publicidades. Hoje, quais as formas de monetização no LinkedIn? Dá para monetizar de diversas formas. Então, respondendo, dá para fazer lançamento? Dá. Eu tenho infoprodutos, eu faço lançamentos periódicos e eu capto 20 mil leads orgânicos no LinkedIn. Uma máquina, hein? Mas uma máquina que está sendo trabalhada a um longo período. Sim. Isso eu sempre gosto de reforçar. Só que no LinkedIn existem 1 bilhão de usuários ativos. O Brasil é o 4º país do mundo que mais usa o LinkedIn. Existem 58 milhões de empresas dentro do LinkedIn. Se você tem um negócio B2B e não está lá, você está perdendo uma oportunidade absurda. Se você vende para empresas, você precisa estar onde as empresas estão. Pensa assim, quem são os maiores CEOs das maiores empresas do país? Lista 10. Pega você, não, vamos pegar as maiores. Procura no Google quem é o CEO dessas 10 empresas. Faz uma lista de nomes. Procura esses caras no Instagram. Vê quantos você acha. Faz essa mesma pergunta no LinkedIn, você vai achar os 10. Porque essas pessoas estão lá. O acesso a essas pessoas através do LinkedIn é muito mais fácil. É claro que você não pode ser um sem noção e acabou de conectar a pessoa, já tá pedindo favor, panfletando, sabe, fazendo spam ali por mensagem. É um relacionamento que precisa ser nutrido. Mas o acesso a grandes níveis hierárquicos por lá é muito mais fácil. Então, se você vende para a empresa, tem que estar lá dentro. Se você vende algo para consumidor, que é mais voltado para o profissional, um curso profissionalizante, desenvolvimento pessoal, tem que estar lá também. As pessoas, elas estão lá buscando por isso. E, de novo, o nível de consciência é muito maior. O alcance orgânico do LinkedIn dá para ser comparado com o TikTok. Sim. Só que a qualificação do público é bizarramente maior. Para gente que vem de mundo empresarial, investimento, é um bom lugar para investir seu tempo e né, construir um posicionamento lá dentro. Cara, sinceramente, que aula, né? Sinceramente, eu vou sair daqui, vou pegar dica com você, óbvio, vou te encher o saco. Agora foi você que começou essa brincadeira, aguenta esse negócio. Eu vou começar a pegar dica com você, mas eu quero investir no meu LinkedIn. Vamos para bate-bola? Vamos. Explica para ela como que funciona. A gente tem uma brincadeira, um bate-bola bem tranquilinho, tá? Pode ficar tranquila, onde eu te dou uma palavra e você me fala o seu primeiro pensamento. Sua primeira palavra que vem na cabeça. Isso é muito difícil. Você vai ver que é tranquilo. Tá. Vamos primeira ver como palavra, a gente vai reagir, né? Empreender. Liberdade. Posicionamento de imagem. Necessário. Redes sociais. LinkedIn. Indispensável. Uma palavra é difícil, mas indispensável. Estratégias. Estratégia é básico, né? Básico de quê? Não, básico para qualquer coisa que você vai fazer. Você não tem uma estratégia, você fica andando em círculos. Precisa traçar uma reta. Não tem objetivo. Perfeito. Construir autoridade hoje em dia é? Fundamental. Se você não tem autoridade, você vende muito menos e cobra mais barato. Carol por Carol. Uma palavra que te define. Determinação.
Determinação, muito bom. Você é capricorniana? Não, eu sou geminiana. Eu ainda sou gêmeos com ascendente em gêmeos, tá? Difícil de Porque lidar. ela tem todo jeito de Capricórnio. Tem. Trabalhando só, você deve ter algum pezinho aí. Eu sou capricorniano, né? Bom, vamos para as polêmicas? Vamos. Você gosta de coisa polêmica ou não? Gosto. Você tem momentos polêmicos na tua vida? Tenho. Tem? Uhum. Quer contar uma para nós? Para a gente Não fechar quero contar, não. Depois nos bastidores. nos bastidores. Bom, fala sobre alguma coisa que aconteceu nos bastidores do seu trabalho que te de marcou, repente- que você resolveu aquela situação, mas te marcou muito, você se evoluiu, aquela situação faz que você evolui na sua vida, Tá. assim. Não vou falar do trabalho, não. Vou dizer de uma coisa que, na época, quando aconteceu, eu não percebi o impacto que aquilo tinha e a seriedade da coisa. Quando eu fiquei grávida, eu estava no 2º ano do ensino médio. Uhum. E eu não era uma aluna fácil, não, tá? Eu tinha problemas, eu era uma adolescente. Eu fiquei grávida, né, gente? Então você imagina que eu não era uma adolescente Então. comportável. Começa por aí. Aí, eu não lembro o contexto do que aconteceu na escola, mas eu fui mandada para a sala da direção. Mas até aí tudo bem, eu já tinha ido várias outras Do vezes. nada. Então, aconteceu algo que eu não Era consigo igual entender eu exatamente o que vivia na foi. diretoria também. Mas com certeza a culpa foi minha e eu não tava lá à toa. E enquanto eu ficava esperando para conversar com a diretora, eu tava sentada ali na salinha esperando e tinha uma mulher na minha escola que era coordenadora pedagógica. Eu lembro o nome dela, mas não vou falar para não expor, né, coitada, o que ela fez foi ruim. Aí ela passou meu nome importante, eu tenho nome composto, é Jéssica Carolina. Só que nessa época, na escola, me chamavam de Jéssica. Aí, essa coordenadora pedagógica passou, eu tava sentada assim, no sofazinho. E ela falou assim, você aqui de novo, hein, Jéssica? E eu estava grávida. Aí ela me deu uma olhada assim e falou assim, o seu futuro vai... Você continuando assim, o seu futuro vai ser esquentar a barriga no fogão, esfriar na pia, tá? Porque olha pra você, no máximo você vai conseguir comprar umas roupas novas no Natal. Aí ela falou isso e saiu. Aí eu esperei pra falar com a diretora, mas sabe, eu não sei, sabe, eu acho que não causou um impacto muito forte. Porque quando eu saí de lá, eu lembro de conversar com as minhas amigas, contei, a gente meio que riu disso, mas ficou em mim esse negócio. E agora, e toda vez que acontece algo muito legal na minha vida, Você agradece. eu não agradeço, não. Eu falo, e aí, dona Mara, tava errado, falei o nome. Tava errada sobre mim, né? Então, todas as vezes, quando eu palestrei no TED, foi uma das maiores conquistas que eu tive, porque eu tenho uma história bem legal com o TED. Eu subi ali no palco, e a hora que eu terminei, a pessoa tá aplaudindo, eu fui meio que assim, aparece no vídeo. E eu falei, essa é pra você, dona Mara. Sabe, sussurrando. Então, Sim. todos os lugares, eu lembro. E, gente, isso é muito sério. Eu era uma criança. Quem falou isso foi uma autoridade da escola. Eu era uma adolescente, e, enfim... Não dá pra falar isso pra uma pessoa, porque isso poderia ter acabado com a minha vida. Posso te falar uma coisa? Eu já teve esses momentos, tanto na escola quanto quando eu jogava basquete, né? Um técnico falou umas coisas parecidas desse. Hoje eu agradeço, de verdade. Eu olho pra trás e falo assim, obrigado por causar aquele impacto que você gerou na minha mente, na minha vida. Por quê? Porque eu não queria ser aquilo que ele falou. E a melhor coisa que a gente consegue, melhor vingança na nossa vida é mostrar resultado. Quando você mostra resultado, cala a boca de todo mundo, melhor vingança de todo mundo. Um diretor Cara, você falou, eu era assim também, vivia na diretoria, vivia. E o cara falou pra mim, você não vai ser ninguém. Você vai trabalhar sei lá, essas coisas. E o cara... me esculachou, mas ele causou um impacto na minha vida. Falei, cara, vou te mostrar quem eu sou. Então, isso aconteceu pra você também, no subconsciente, porque naquele momento você deu risada e passou e tal, mas isso ficou dentro de você. Então, olha pra trás e agradece, porque não que ela foi certa, mas eu acredito que a gratidão, a gente ser grato por todas as coisas que acontecem na nossa vida, tanto bom quanto ruim, faz a gente crescer. Você viu um vídeo que muita gente mandou pra mim, que viralizou um vídeo no TikTok do moço, coitado. Ele a moto dele furou o pneu. E ele era entregador de delivery. Aí ele pegou o celular e falou assim, professor, e ele falou o nome da professora. Ele falou, naquele dia...
que você falou pra mim que a minha vida ia ficar estacionada no mesmo lugar. Pelo amor de Deus, olha eu aqui, minha moto. Minha vida não vai pra frente, nem pra trás. Por favor, professora, me perdoa. Tira essa praga que você jogou da minha vida, porque olha aqui o que eu tô... E muita gente me mandando. Eu falei, cara, olha como as pessoas da escola, eu acho que tem muita responsabilidade. Eu contei um exemplo muito legal de um professor que foi o responsável por eu não ter desistido da faculdade. E se não fosse por ele se chama Paulo Grangeiro. Hoje ele é o chefe de departamento da minha faculdade. Ele é maravilhoso. Eu só tô sentada aqui porque ele me fez não desistir. Mas existem impactos também que são ruins. Então, quem é da educação precisa tomar muito cuidado. Mas e é que todas as pessoas, depende de você, né? gente. Todas as pessoas. Depende de como você absorve aquele negócio. Sim. Porque você sabe que você não é aquilo que ele falou. Você sabe que você tem um potencial. Então, muito depende de você. O que eu falo, cara, eu vim de uma família super religiosa, muitas crenças religiosas, fechadas e tal. E eu sabia que eu não me encaixo lá dentro. Então, é para vocês que estão assistindo, cara, não deixem ninguém, nem seus pais, definirem quem é você. Porque existe pais também que diminuem filho, Sim. que fala que o filho é uma bosta, que eu não sei o quê, sabe? Começa Não a falar tem um monte de miséria para filho, e o filho pode entrar na depressão, pode piorar, ou pode pegar aquilo e falar assim, cara, é só isso? Então, vou mostrar para você. Então, tudo depende de você. Eu acredito nisso. Sim. Tudo depende do nosso. E um insight final, assim, que foi muito inspirador esse episódio. A gente ficaria por horas aqui. Exato. De várias pessoas legais que a gente entrevistou e tem entrevistado. Foi muito inspirador. Você é incrível e... Foi muito legal. Mulher e mãe. Então, assim... Tá sendo uma inspiração, com certeza, para todo mundo que tá nos assistindo. E um insight muito legal, até desse nosso último papo, é que as pessoas, elas não têm noção da responsabilidade que elas têm no mundo. Todos nós. Às vezes é uma palavra que para você não foi nada, às vezes você curou a pessoa de uma depressão. Um conselho, uma resposta num direct. Então, que todas as pessoas que estão assistindo, que elas tenham noção do impacto que elas causam na vida de todas as pessoas. Que a gente consiga ser mais empático com o outro, com o que ele sente, com o que ele acredita. E você trouxe muito isso, né? Do lado positivo do seu professor que te inspirou, mas também da pessoa que também te inspirou a ter resultados. A falar, principalmente não é isso principalmente dos professores das escolas. Ensino médio ou mais novos, né? Educação básica. Que esses professores, eles podem causar um impacto muito grande na vida dos alunos. Muito grande. Pode fazer o aluno se destacar, decolar ou ir bater depressão e tudo mais. Foi muito legal o nosso bate-papo. Gostei muito, cara. Você tem uma história muito bacana. Eu gosto de pessoas corajosas. Você é uma pessoa corajosa. Ousada. Eu sou corajoso. A Brenda é corajosa. E a gente traz pessoas corajosas, histórias corajosas. E eu quero que você fale, último recado aí com telespectadores, uma dica, um insight, algo que você acha que pode deixar de recado para as pessoas. Que vai inspirar essas pessoas a continuar a seguir em frente. Exato. Cara, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o mais importante é você saber quem você é. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, qualquer pessoa pode nos definir. Mas a partir do momento que você sabe, com certeza, eu não sou isso. Você sabe quem você é e para onde você tá indo, não importa quem vai se levantar para dizer o contrário. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu tô buscando. Então, olhar para dentro e trazer essa resposta, porque, de novo, se você tem essa dúvida, se a pergunta está em você, a resposta também está em você. Muitas vezes, o caminho para encontrar essa resposta não é fácil. E na maioria das vezes, é bem dolorido, porque olhar para dentro não é um processo confortável. Mas se a gente ficar sempre no confortável, a gente não consegue ascender profissionalmente. Então, se você ainda não sabe quem você é, descubra. Porque quando você descobrir quem é você, não importa o que o outro diga, você tem certeza que você não é isso aí, não. É isso mesmo. Muito legal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, foi Carol, muito legal. maravilhosa. Obrigado aos nossos telespectadores assistindo a gente. Eu quero que vocês
Comente aqui pra gente qual foi o momento que você se identificou com Carol, com as histórias dela, e qual o momento que você tá superando, que você tá vendo esse momento, tá super importante na sua vida, e compartilha o nosso conteúdo com seus amigos. Talvez esse conteúdo pode ajudar alguém a sair de uma zona de risco, né? E até de conforto também, É de né? conforto também, Até exato. de conforto. Espero muito que vocês tenham gostado. Para nós foi uma honra. A Carol é uma pessoa que inspira, que motiva, que ajuda outras pessoas e profissionais. Então, para nós é uma honra trazer esse conteúdo para vocês também, né? É isso, então, curte muito, obrigado. comenta pro YouTube entender que é um conteúdo relevante. E muito obrigada por estarem aqui mais um episódio com a gente. Obrigado, gente. Um beijo. Até o próximo. Beijos e até o próximo. Até.